Sejam bem-vindos ao Sobre Bíblias, mais uma semana aqui com o nosso devocional. Temos muita coisa para tratar hoje, hein? E que legal que está sendo falar sobre a Bíblia com vocês, estudar Gênesis, né? A gente tem um grupo de pessoas estudando Gênesis aqui no canal. Se você está chegando agora e não sabe o que eu estou falando, cara, tem alguns vídeos aqui para você assistir. Mas a gente está fazendo devocionais semanais, lendo Gênesis do jeito certo, eu diria, né? A gente está lendo ali 2, 3 capítulos por semana. E aí eu trago o vídeo para cá, sempre aos domingos. Eu vou tentar fazer sempre aos domingos na parte da manhã, né? E nós conversamos sobre aquilo que nós lemos, e aí tem um devocional no final do vídeo pra gente pensar aí durante a semana, tá? O devocional de hoje é um pouco mais complexo do que tem sido, né? Agora as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Mas tem a ver com o contexto do nosso texto. A gente estudou Gênesis 25 até o capítulo 26. Todo o capítulo 25 e 26, né? Partimos do versículo 19 dessa vez, porque no domingo passado fomos até o versículo 18. E aí agora a gente vai pegar do 19 até o 26. Deixa eu ampliar um pouco mais, que eu descobri que vocês gostam de ver na tela, né? Então vocês podem acompanhar o meu texto na tela. Eu não vou trazer tudo que está no texto, porque realmente há muita teologia no texto de hoje, há muito contexto, há muita história, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar aqui pelos pontos principais do contexto e focar no nosso devocional, que é a parte final do vídeo, tá? E depois do devocional, vocês vão receber o texto da próxima semana. A gente vai voltar aqui e conversar sobre isso também. Se você viu algum aspecto do texto que eu não comentei no vídeo, você pode colocar no comentário. E assim a gente vai construindo o devocional mais completo para quem vier aqui depois que você veio, né? O tema do devocional dessa semana é: de que lado você está, né? E a gente vai partir para o contexto. E antes de partir para o contexto, eu vou pedir você que se inscreva no canal. É importante que você se inscreva no canal, é importante que você compartilhe esses devocionais, porque tem muito conteúdo aqui e vai ajudar outras pessoas também, tá? Considere ser membro do canal, pessoal, porque os membros recebem esse devocional completo. A gente tem um grupo no WhatsApp. Ser membro do canal é R$5 por mês só. Você paga no cartão de crédito e você recebe todos os devocionais que já passaram por aqui, tá? A gente tá no 9, mas se você estiver me vendo e quando a gente estiver no 10º, no 20º, você recebe todos os arquivos, tá bom? E a gente também tem um livro Texto e Contexto, né? O livro do canal Texto e Contexto para te ajudar a ler e interpretar a Bíblia Sagrada. O link dele está na descrição deste vídeo, né? Vamos passar aqui então. Nós lemos do capítulo 25, 19 até o capítulo 26 todo. Dentre todas as leituras, algumas questões do contexto me chamaram a atenção. Eu vou falar sobre o contexto e nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. No arquivo tem muito mais conteúdo, tá? Então eu acho muito vantagem ser membro do canal pelo arquivo devocional, tá? Mas começamos ali no versículo 19 até o 21, onde Isaac vai ficar 20 anos orando ao Senhor. Acontece que Isaac se casa com Rebeca e ele tem que continuar a aliança, né? A promessa é que daquele povo haveria uma grande nação, então Isaac se casa com Rebeca e ele precisa de filhos agora. Só que Deus decide não dar filhos para Isaac imediatamente. Deus fecha o ventre de Rebeca. Rebeca fica estéril por 20 anos depois de casados, né? E tem um motivo muito interessante para isso acontecer. Mas de fato, foi isso que aconteceu. Eles se casam e eles não conseguem ter filhos e Isaac passa 20 anos orando. Esse período vai ensinar pra gente que a oração de Isaac, embora tenha demorado 20 anos para ser ouvida, é o maior exemplo de oração. Muita gente vai querer te ensinar técnicas de oração, como ser ouvido mais rápido, como ter tudo que você quer, como fazer Deus atender sua oração. Esses ensinos são falsos. A Bíblia não traz esses ensinos na Bíblia. Não há um segredo para ser ouvido por Deus e ganhar o que você quer ganhar. Tá? O grande segredo que há, e você percebe na oração de Isaac, é orar por aquilo que Deus quer. A nossa oração reflete a vontade de Deus e é essa oração que é ouvida. Você pode, por exemplo, ver pessoas que oram para que outras pessoas sejam curadas. Por que umas são curadas e outras não? Porque essa não era a vontade de Deus, mas nós devemos orar ainda assim, né? E buscar sempre orar de acordo com a vontade de Deus. Jesus, quando vai ensinar a oração, o que ele fala?
quando vocês forem orar, orem assim. E aí ele vai ensinar você a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É só o Senhor que vai ser santificado na minha oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, governe entre nós e realize a sua vontade entre nós, assim na terra como o Senhor faz no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pedido que há ali pessoal é sobre aquilo que nós precisamos para continuar vivos, aquilo que é necessário para a gente. O pão nosso nos dá hoje. Toda a oração sacerdotal, toda a oração de Jesus reflete a busca pela vontade de Deus. Isaac ora durante 20 anos para que Deus faça aquilo que ele queria fazer na vida de Isaac. É como se eu desistisse das minhas vontades, entendesse a vontade de Deus e passasse a orar pela vontade de Deus. Mas a oração, alguns ensinos sobre oração, ensinam uma espécie de macumbinha gospel, sabe? Como ser ouvido por Deus? Como fazer Deus atender a minha oração? Ora, Deus não tem obrigação nenhuma de atender a sua oração, embora constantemente Ele nos dê coisas boas, né? Eu não posso negar que Deus me deu coisas boas, mas essas coisas boas que Ele me deu estão aqui para que eu faça a vontade dEle também. Entende? Então, orações egoístas, humanistas, materialistas não são sequer ouvidas por Deus. Mas as orações que refletem a vontade de Deus, essas são ouvidas. Mas por que Deus demorou 20 anos para fazer isso então? Porque Deus estava provando a oração de Isaac. Deus queria experimentar aquela oração que duraria 20 anos. Sabe que você desistiria? Olha, você quer ser pastor, por exemplo? Você está orando por isso? Ah, eu estou orando, mas já tem 30 anos que eu estou orando. Continua orando. A sua oração, a sua dedicação, ela está subindo para Deus com perfume. Qual é o perfume da sua fé, por exemplo? Você tem fé de verdade? Você ficaria orando 20 anos para que Deus fizesse alguma coisa que Ele quer fazer na sua vida? Então, enquanto isso acontece, Deus está experimentando a sua fé. Ele está vendo que você não desiste e Ele está provando isso. Mas Ele não vai realizar isso agora só porque você já demonstrou isso. Não, Ele quer ser mais glorificado nessa oração. E é isso que aconteceu. Isaac passou 20 anos orando e não desistiu da sua oração. Nós desistiríamos. Né? Algumas pessoas veem as dificuldades do ministério cristão, por exemplo, e desistem. Olha, essa oração ela não tem um cheiro muito agradável a Deus, sabe? Você está desistindo daquilo que Deus definitivamente vai fazer com você. Você está desistindo da vontade de Deus. Ou algumas orações refletem meramente questões humanas, meramente questões físicas. O reino de Deus não é o reino deste mundo. O reino de Deus não é casa, carro e comida. O reino de Deus está dentro de nós. Reflete a vontade de Deus para o mundo, de salvar pessoas no mundo. Quando a nossa oração não reflete isso, cara, Ele não vai atender, nem agora, nem daqui a 20 anos. Agora, Isaac glorificou a Deus por 20 anos orando para que Rebeca tivesse um filho. E quando ela engravidou, Deus realizou mais um teste na vida de Isaac. Ele enviou 2 nações para Rebeca. Mais um desafio. Deus estava provando mais uma vez a fé de Isaac. Na mente de Deus poderia ter surgido algo assim: Isaac, eu vi que você glorifica o meu nome, eu vi que você não desiste da minha vontade, mas e se eu não fizer aquilo que você quer? Você desiste da minha vontade? Né? E essa é a grande lição. O tema do devocional é de que lado você está, justamente por isso. Rebeca então engravida de Isaac. Nessa gravidez, alguma coisa acontece de errado na barriga dela, ela estava sentindo muita dor. As crianças estavam brigando na barriga dela, como é que pode isso? Rebeca entra em um estado de depressão, né? Ela está muito abatida e Deus está agora experimentando a fé de Rebeca. Quando tudo dá errado, o que você faz? Quando tudo que você pede acontece diferente do que você planejava, o que você faz? Rebeca, então, busca a Deus. A gente não faz isso. Constantemente nos desesperamos, saímos do padrão e não queremos a vontade de Deus. E vamos para outro caminho, seguimos outro caminho. E aí vem a grande pergunta: de que lado você está quando tudo dá errado na sua vida? Rebeca buscou a Deus. Havia 2 nações na barriga de Rebeca. Essa foi a grande questão inicial:
a minha gravidez não está bem, estou passando mal. Deus me deu filho, mas agora será que ele vai me matar? Logo, vou procurar a Deus. Essa foi o grande teste de fé de Rebeca, né? E quando ela busca a Deus, Deus responde à oração dela com outro desafio. Rebeca, eu te dei o filho, sim. Porém, há 2 nações na sua barriga e só uma dessas crianças será escolhida por Deus. Outro teste de fé na vida de Rebeca. Tudo dá errado de novo. Por quê? Por que você está falando que tudo dá errado, Evaí? Porque eu sou pai. Eu tenho 2 filhos aqui em casa. Eu tive que fazer um corte aqui. Alguém gritou ali, eu fui olhar o que era, mas não era comigo, né? Então, um grande teste de fé acontece por causa disso. Eu tenho filhos, eu sei como é que é. Imagina que Deus apareça para você e fale: apenas um dos seus filhos será salvo. Eu vou amar um e vou odiar o outro. Esse é o teste de Rebeca e de Isaac agora. O que você faria? Você decidiria abandonar a Deus e amar os seus 2 filhos? Ou você amaria a Deus e também os seus 2 filhos, mesmo sabendo que a vontade de Deus não reflete exatamente a sua vontade? Esse foi o grande teste de fé. E o perfume que vai subindo da fé de Rebeca agora é extremamente benéfico para Deus, extremamente suave, porque ela sabe que Jacó é o herdeiro da aliança de Deus. Ela sabe disso. E é por isso que ela protege Jacó do início ao fim. E Esaú acaba agradando o seu pai. E o seu pai fraqueja nesse ponto, como a gente vai ver, né, no decorrer da história. Acontece que Esaú era um caçador. Desde a infância ele já nasceu com dons assim, né? Ele nasceu peludo e o ruivo. Esaú, o ruivo, né? E ele cresceu e se tornou um grande caçador. O seu pai, obviamente, gostava dessas aventuras, gostava de saber que o filho derrotou, sei lá, um leão, matou um animal forte e traz ele para ser alimento na sua casa. O seu pai acaba amando mais Esaú, né? Diferente do que Deus fez. E isso é muito difícil de acontecer, né? Isso é muito difícil de lidar quando acontece. E Rebeca acaba ficando mais com Jacó. Não é que ela não amasse Esaú, sabe? É que ela estava defendendo aquela bênção que Deus deu para ela em particular. Cara, isso é muito difícil, mas isso é o correto a ser feito. Rebeca não estava defendendo apenas Esaú e apenas Jacó. Rebeca estava defendendo a promessa de Deus. Ela estava defendendo a continuidade da aliança, assim como Sara fez. Lembra que Sara fez isso? Olha, manda esse menino longe daqui, tira Ismael da minha casa com a sua mãe, tira eles, porque é Isaac que vai herdar tudo seu, não é ele. Tira esses 2 aqui. Então, essa ação que parece ser egoísta acaba sendo a ação que defende o povo de Deus, entende? Mas olhando por alto, parece ser egoísta, né? E acaba refletindo a vontade de Deus. E aí fica a grande pergunta: de que lado nós vamos ficar quando percebermos como Deus executa a sua vontade? Isso é um grande desafio, né? Quando isso acontece na nossa família, o que a gente faz? Muita gente desiste. Muita gente, quando percebe que a vontade de Deus não se alinha à sua própria vontade, abandona Deus, né? Há um meme antigo, né, que mostra uma pessoa falando que é ateu porque não acredita em Deus, né? Aí alguém levanta a máscara dessa pessoa e embaixo está escrito que Deus não fez o que ela queria que ele fizesse e por isso ele virou ateu, né? E isso acontece muito. E esse teste de fé que foi aplicado em Rebeca é muito difícil. É um desafio enorme você saber que tem 2 filhos e que um deles representa o povo de Deus e o outro não, e amar os 2, mas, acima de tudo, a vontade de Deus. É aí que mora o grande desafio, né? E a história vai seguir esse desafio, as respostas disso vão definir a vontade de Deus, vão demonstrar a vontade de Deus, e a vontade de Deus vai acontecer exatamente como ele quis, e são as pessoas que precisam se colocar embaixo da vontade de Deus. Há um comentário enorme aqui sobre isso no nosso texto, que não dá para colocar para não ficar muito grande, mas em resumo é isso, né? Rebeca acaba ficando do lado da vontade de Deus,
e Esaú acaba indo para o lado contrário à vontade de Deus, e no futuro isso também vai ser um peso no seu próprio coração, né? Agora, depois disso acontecer, há fome na terra de novo. E aí Deus vai provar mais uma vez a fé daquele casal, né? Cara, e aqui tem muita coisa pra gente aprender. Esse é um capítulo longo e eu vou ter que encurtar ele para caber dentro do nosso vídeo, né? Mas Deus permite fome na terra e eles decidem ir para o Egito. Talvez porque Abraão foi para o Egito também, né? Mas Deus aparece para Isaac. E antes deles irem para o Egito, Deus reafirma a aliança para Isaac. Ele repete o pacto da graça para ele. E ele fala para eles não irem para o Egito, né? A Bíblia não fala por que eles não deveriam ir para o Egito. Posteriormente eles até vão para o Egito, mas a Bíblia não fala por que eles não deveriam ir agora para o Egito. O fato é que Deus manda eles ficarem ali na terra dos filisteus. E nessa terra dos filisteus, a gente tem mais uma vez Jacó não, né? Esaú. Nós temos mais uma vez o líder, né? O patriarca cedendo às pressões, né? E mente sobre a sua própria esposa. Abraão cometeu esse erro, ele ficou com medo dos povos ao redor e ele mentiu sobre Sara, falou: não, ela é minha irmã, né? Ela não é minha esposa, não. E isso acontece, isso é seguido de uma grande tragédia, né? O rei dos filisteus leva Sara para morar com ele, ele ia se casar com ela, né? No Egito aconteceu do mesmo jeito, só que dessa vez Deus não permite que aconteça isso, tá? Ele não permite que alguém se apaixone por Rebeca e leve ela para dentro de casa, não. Mas eles entendem que Rebeca e Isaac são irmãos, né? Eles acreditam na mentira, mas em certo momento o rei dos filisteus percebe que aqueles irmãos estão brincando de uma forma muito estranha, né? E assim, eu fiz a pergunta no grupo, a gente ficou meio sem graça de responder. Vou fazer aqui para você também. Que tipo de brincadeira é essa que o rei viu eles fazendo, né? Será que eles se beijaram? Será que ele estava acariciando Rebeca? Ninguém sabe, a Bíblia não se preocupa com isso e na realidade isso não importa pra gente também. Mas alguma coisa que o rei viu fez ele desconfiar de Isaac e Rebeca. Então Isaac toma a maior bronca do rei. Por quê? Porque o rei imaginava que se houvesse um adultério no seu reino, aquilo poderia trazer maldição de Deus. Olha que interessante o senso moral do mundo nesse sentido. Os povos antigos não apoiavam o adultério, né? Não apoiavam várias coisas que modernamente as pessoas apoiam, né? Então, o rei proíbe que qualquer pessoa toque em Rebeca. Não apenas em Rebeca, mas em Isaac. Eu ia falar Jacó e Esaú, mas em Isaac. Tá? E ele fala o seguinte: se alguém encostar em Rebeca, que era muito bonita, ou se alguém matar Isaac para ficar com Rebeca, essa pessoa deve ser morta. Pena de morte para qualquer um que encostar no povo de Deus. É isso que aconteceu. E isso foi uma grande bênção para aquele casal, porque eles cresceram muito ali, né? E eles ficaram perto dos poços onde Abraão tinha cavado, né? Então havia água, havia campo, eles cresceram muito. Só que esse crescimento incomodou o povo filisteu. E eles ameaçaram expulsaram Isaac dali. Eles tiveram que sair correndo. Imagino que eles tiveram que carregar tudo para longe. E eles viveram distante do povo filisteu. E isso fez com que Deus abençoasse eles ainda mais. Aqui entra uma grande questão que você tem que ter em mente. O povo de Deus que faz a vontade de Deus sempre vai ser abençoado na terra. Eles serão abençoados. Mas essa bênção não se limita a coisas materiais. Essa bênção é uma capacitação que Deus dá para que eles permaneçam nessa aliança. Deus conhece o que você precisa, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que eu preciso de energia, que eu preciso de internet. Ele sabe disso, por isso Ele levanta pessoas para ajudar a gente a continuar. E quem faz a vontade de Deus é mantido por Deus. Entende? Isso é uma coisa que as pessoas acabam não entendendo, né? E aí quando a gente vê uma pessoa na igreja crescendo, a gente acha que ele só está crescendo porque ele é egoísta, porque ele só pensa em dinheiro.
Não, não é isso. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Você não sabe como aquela pessoa está agindo no reino de Deus. É certo que há pessoas que crescem de forma errada e que Deus posteriormente cobra isso deles, tá? Mas pessoas que estão fazendo a vontade de Deus recebem manutenção de Deus para que continue fazendo essa vontade. Quando elas param de fazer, elas são castigadas, tá? Então é por isso que algumas pessoas crescem mais do que as outras. Agora, eu devo fazer a vontade de Deus para crescer? Não. Eu devo buscar a vontade de Deus para crescer financeiramente? Não. Eu devo fazer a vontade de Deus do jeito que está agora, e se Deus quiser, Ele vai dar manutenção nisso e eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Se nós deixarmos de olhar para a vontade de Deus e passarmos a olhar para o dinheiro, estaremos abandonando a vontade de Deus e Deus nos castigará. Esse foi o erro que o povo cometeu ainda no deserto. Lembra que é Moisés que está ensinando ao povo no deserto? Eles vão abandonar a vontade de Deus e abrir mão de toda a prosperidade que Deus está para ficar com o mundo, com o pecado e tentar ser abençoado no mundo também. Tá? E Deus não vai permitir que isso aconteça. Agora, enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, é comum que Ele nos abençoe para que consigamos fazer a vontade dEle. É aquele princípio que Jesus ensina, né? O dono de terra saiu para viajar e ele deixou responsabilidades com seus servos. E aí o que os servos fizeram com aquilo que eles receberam importa muito para aquele senhor das terras. É basicamente isso. Era importante que Isaac fosse uma grande nação, tivesse estrutura para ser uma grande nação. Assim como é importante que Deus nos abençoe para continuar fazendo a sua vontade, entende? Só que isso vai trazer incômodo ao mundo e por isso eles foram perseguidos. No final, a família de Isaac é perseguida e é mandada para viver mais longe. Deus abençoa eles de novo onde eles estão, né? E eles crescem demais de novo. E esse padrão vai se repetir no Egito, tá? Isso vai acontecer lá no Egito, quando pouco antes de Moisés nascer e resgatar o povo no Egito. E Moisés vai ensinar sobre isso também ainda em Gênesis. Acontece que o capítulo termina com um grande pacto entre o rei dos filisteus e Isaac, e eles passam a viver em paz, mesmo sendo prósperos ali na terra dos filisteus. Só que tem um evento final que eu acabei não colocando no nosso texto, eu deixei aberto aqui, né? Ó. Assim que os gêmeos nascem, né? Esaú abandona a vontade de Deus e no final ele ainda adere a um costume que vai ser condenável para o povo de Deus. Ele se casa com duas mulheres, essas duas mulheres de fora do povo de Deus, né? E eles se tornam ali péssimos exemplos, né? Os seus pais, ó, e essas foram para Isaac e Rebeca uma grande amargura, né, de espírito. E assim encerramos o capítulo 27. É 27 isso aqui? 26 de Gênesis que nós lemos. Agora vamos para o nosso devocional, né? A gente tem um monte de coisa no devocional. Esse devocional foi muito maior do que os outros. E eu tenho um texto preferido nesse devocional. O meu texto preferido é Gênesis 25, 22 e 23. E eu li ele na Bíblia ACF. Na realidade, eu estou sempre lendo na ACF, tá? Mas esse texto na ACF diz o seguinte: e os filhos de Rebeca, nesse caso, lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? Esse verso parece confuso, porque eu acho que ele tenta passar a confusão que havia na mente de Rebeca. Muitas Bíblias vão traduzir de forma mais simples e colocar por que isso está acontecendo comigo. Mas eu acho importante ter essa confusão aqui, porque isso reflete um pouco da mente de Rebeca, né? Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Este é o texto da semana. E aí o verso que eu achei mais importante, eu li ele pela LTT.
que é a tradução literal do texto tradicional, né? E nela está escrito da seguinte forma: E o Senhor lhe disse: 2 nações há dentro do teu ventre, e 2 povos serão divididos dentre as tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. E o povo do mais velho servirá ao povo do mais jovem. Você tem aqui a questão do povo, né? Que amplia um pouco a noção do que estava na profecia, e você percebe que não é só em relação a Isaac e Jacó, mas o povo que havia de vir dessas pessoas, entende? Essa noção aqui é muito importante, porque tudo não se limitava a Jacó, mas às pessoas que viriam de Jacó, entende? É assim que está, de forma mais literal no texto bíblico. Eu vi um comentário de Calvino, e nesse ponto as bíblias de estudo falham porque elas não querem apoiar ideias, né? Só que elas falham porque essa é uma ideia do texto, então elas não comentam. Aqui é uma grande falha das bíblias de estudo. Elas querem ser neutras demais. Sendo neutras demais, elas abandonam o texto bíblico, tá? Por que ninguém comenta esse versículo? Ele não é bíblico? Alguém deveria comentar. Mas aqui só bíblias como de Genebra têm coragem de comentar. Por que as outras bíblias não comentam? É um texto bíblico, né? E muitas bíblias não comentam esse versículo. Então eu tive que pegar o comentário de Calvino. Eu preferi comentar o comentário de Calvino, o volume 2 da editora Cliri. E ele comenta da seguinte forma: De fato, é difícil restringir as primeiras emoções da nossa mente, pensando ali na mente de Rebeca quando tudo isso acontece. Mas antes que se tornem incontroláveis, é nosso dever refreá-las e mantê-las em sujeição. Cara, olha que mente que Calvino tinha. Quando as nossas emoções entram em crise por causa da vontade de Deus, Calvino está ensinando que é importante que a gente refreie os nossos pensamentos antes que eles se tornem incontroláveis. E leve esses pensamentos a Deus, que é manter os nossos pensamentos em sujeição a Deus, né? É isso que ele comenta. Achei muito interessante esse comentário de Calvino. E devemos principalmente orar ao Senhor por moderação, sabe? Por moderação, tipo assim, para que Deus acalme a nossa mente, acalme o nosso coração, né? Tem uma música assim, né? Aqui, como aqui Moisés relata que Rebeca saiu a buscar o conselho do Senhor, porque de fato ela percebia que nada seria mais eficaz para a tranquilidade da sua mente do que almejar a obediência à vontade de Deus, sob a convicção de que ela era dirigida por ele. Então o comentário de Calvino é muito interessante e trata justamente dessa questão, de que lado você está quando tudo está dando errado. O que você faz? Qual decisão você toma? Né? A Rebeca é um ótimo exemplo, e Calvino está exaltando Rebeca aqui, né? Porque quando ela percebeu que as coisas estavam erradas, antes que a mente dela fugisse da vontade de Deus, antes que ela começasse a blasfemar contra Deus, ela orou ao Senhor. Né? E isso fez com que ela ficasse mais calma, até porque Deus respondeu a oração dela, né? Mas esse é um exemplo que a gente tem que seguir. Agora, o devocional da semana, ele traz uma ideia um pouco mais pesada e que a gente não pode fugir. Tá? Não fuja do devocional dessa semana. Ele é difícil e ele tem que ser difícil. Então eu vou ler ele para vocês e a gente vai pensar um pouco sobre o desafio que vai ser essa semana depois de uns temas tão pesados como esse. No meu devocional aqui eu comecei a falar sobre o meu contato com a teologia da soberania de Deus. Eu escrevi o seguinte: o meu primeiro contato pessoal com a doutrina da soberania de Deus se deu com o meu casamento. Anos mais tarde, eu experimentaria da pior forma possível a mesma doutrina. Eu experimentei 2 vezes isso no meu casamento. Estávamos esperando a nossa primeira filha. Tudo estava bem, a gestação parecia um sucesso e já havíamos comprado as roupinhas, né? Estávamos muito felizes com a chegada da nossa primeira filha, mas esse não era o plano de Deus. Com 5 meses e um exame apontando boa saúde, tivemos uma triste surpresa. Perdemos a nossa esperança repentinamente. O fato é que Deus, ele me ensinou a doutrina da soberania exaustiva dele,
fazendo com que a nossa filha não nascesse. Nós perdemos uma filha. E naquele dia, no hospital, eu briguei com Deus. E eu perdi, óbvio que eu perdi. Eu compreendi que a vontade de Deus, ela é infinitamente superior à nossa vontade. E não apenas isso, a vontade de Deus vai acontecer independente da nossa vontade. O choque me fez questionar tudo que Deus havia feito. Ele havia dado saúde à minha filha, ele havia dado saúde à minha esposa, ele nos deu condições financeiras. Então, o que aconteceu, né? Como que uma tragédia assim podia acontecer? Literalmente da noite para o dia. Um dia antes de perder a minha filha, fizemos um ultrassom, estava tudo perfeito. Eu até lembro dela se mexendo na barriga da minha esposa, na ultrassom. A menina estava feliz ali dentro, né? Eu tenho certeza que ela descobriu que a vontade dela era vir na Terra e ensinar a gente sobre a soberania de Deus. Talvez ela estivesse feliz em estar cumprindo essa vontade, porque no outro dia Deus levou ela, né? Cara, esse choque foi muito grande. Como é que uma tragédia assim poderia acontecer literalmente da noite para o dia? Quando eu questionei a vontade de Deus, eu percebi que eu estava errado em fazer isso. Eu devia decidir de uma vez por todas de que lado eu estaria. Deus não estava negociando comigo, assim como ele não negocia com ninguém. Éramos nós que deveríamos estar em seu caminho. Éramos nós que deveríamos entrar na sua vontade. Quando invertemos os papéis, sofremos mais ainda quando o pior aconteceu. É quando nós começamos a inverter o papel da soberania de Deus que ficamos decepcionados com Deus. E essa decepção traz essa pergunta: de que lado você está? Tudo está dando errado e você está aonde agora? O que você vai fazer agora que está dando tudo errado? A história de Abraão e de Isaac demonstra de forma prática o mesmo problema. O primeiro pai, desesperado, tentou resolver o problema de Deus fazendo um filho em Agar. Posteriormente descobriu não apenas que aquilo era um erro, mas que pagaria por isso também. Isaac amava mais Esaú e provavelmente o escolhera para ser o líder que herdaria todas as bênçãos espirituais. Para Isaac, Esaú era aquele cara que devia receber as bênçãos espirituais, tá? Mas essa não era a vontade de Deus. E agora? Ele convenceria Deus de mudar de ideia? Não, Deus não muda de ideia. Somos nós que devemos mudar. Todas as tentativas de frustrar os planos de Deus terminam assim, com as pessoas frustradas e não poucas vezes sendo castigadas por tamanho pecado. Veja bem, tudo que está na Bíblia vai acontecer. Há coisas pesadas na Bíblia. Nós acabamos de ver Deus separando duas nações e dizendo o seguinte: eu amei a Jacó e ao seu povo, e eu odiei a Esaú. E agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Deus está errado? Não, não está errado. Mas é justo? É justo. Mas isso me causa um incômodo muito grande. E agora? O que você vai fazer com essa informação? Abandonar a Deus ou abraçar a vontade de Deus e buscar estar dentro da vontade de Deus? É claro que o segundo caminho é o correto. O devocional de hoje é um verdadeiro divisor de águas. É a separação entre a criança e o adulto, entre o convertido e o ímpio. Você definitivamente precisa se colocar debaixo da autoridade e da soberania de Deus, ou assumir que ainda não o conhece de verdade, a ponto de tomar uma decisão dessa. Ao longo da história, foi isso que fez a diferença na vida de dos personagens mais famosos nas escrituras. Por exemplo, Ananias e Safira, né, acharam que era muito simples, né, que não precisavam levar a vida com Deus tão a sério. Então eles mentiram, eles tentaram aparecer, eles tentaram se exaltar. Por isso eles foram mortos quando Pedro os encontrou. Temos Ananias e Safira sofrendo por causa da vontade de Deus. Acharam que eles podiam fazer o que quisessem, né? Que ninguém ia ligar para isso, que Deus não ia se preocupar com essas questões. E quando Pedro descobriu, a sua palavra matou os dois instantaneamente. Porém, o mesmo apóstolo Pedro, anos mais tarde, sentiria o terrível e gracioso peso de se colocar sob a soberania de Deus. Sentindo-se indigno de morrer como Messias, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Duas pessoas
aprendendo a vontade soberana de Deus, morrendo. Os três morreram por causa da soberania de Deus. Ananias e Safira por ir contra a vontade de Deus e Pedro por ir a favor da vontade de Deus. A tradição conta que Nero procurava algum motivo para condenar Pedro, mas o apóstolo foi avisado dessa procura e depois de insistirem, ele decidiu fugir. Insistiram para Pedro fugir, ó, Nero está querendo te matar, foge. Quando Pedro tentou fazer isso, a história conta que chegando ao portão da cidade, né, viu o Senhor Jesus. Pedro, quando ia fugir, viu Jesus, né, e Jesus estava vindo ao seu encontro. A quem, né, Pedro adorou a Jesus, né, da seguinte forma: Senhor, para onde vais? Pedro viu Jesus vindo em direção a ele e perguntou: para onde o Senhor vai? E aí, olha a resposta de Jesus: voltei para ser crucificado. Sem o S aqui, ó, crucificado. Então, olha que loucura que aconteceu com Pedro. Pedro ficou sabendo que Nero estava tentando matar ele. E essa era a vontade de Deus. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Eu vou fugir da vontade de Deus. Pedro fez isso. Acontece que fugir da vontade de Deus não faz com que ela deixe de ser executada. Então, quando Pedro estava fugindo da cidade, ele teve uma visão, ele viu Jesus vindo ao alcance dele. E aí, depois de adorar a Jesus, ele perguntou: Senhor, para onde o Senhor está indo? Porque Jesus estava indo contrário a Pedro. Pedro estava fugindo, Jesus estava voltando. E aí Jesus responde: eu voltei para ser crucificado. Isso foi um tapa de luva para Pedro. Sabe, poxa Pedro, você está fugindo da morte por mim? Você está fugindo da vontade, da minha vontade, então eu voltei para fazer a minha vontade. Se você não vai fazer, eu voltei para fazer. É claro, Jesus não ia voltar para ser crucificado de novo. Jesus estava ensinando Pedro sobre a sua vontade, algo que nós precisamos aprender. E aí, essa foi a pergunta: Pedro, de que lado você está? Você está fugindo da vontade de Deus? Fugindo? Você, Pedro, vai fugir? Muita gente foge. Com isso, Pedro, percebendo que seu sofrimento devia ser entendido, retornou à cidade. Jerônimo diz que Pedro exigiu ser crucificado com a cabeça para baixo e os pés para cima, por ser, segundo ele, indigno de ser crucificado da mesma maneira como o Senhor fora crucificado. Esse trecho que eu li foi extraído do texto de John Foxe, O Livro dos Mártires, da editora Pão Diário, tá? O texto que conta a tradição da crucificação de Pedro. A questão aqui não trata de ser morto ou não, pessoal. A questão não é de você ser perseguido e morto, mas de estar ou não debaixo da autoridade divina com fé e temor. Se há algo que devemos escolher nessa religião, se tem uma coisa que a gente tem que escolher, essa deve ser a mais importante delas. Afinal de contas, se ninguém pode impedir o Senhor de cumprir o que ele decidiu fazer, quem somos nós para irmos contra essa maravilhosa, essa assustadora e essa graciosa vontade? De que lado você está ao descobrir o que Deus vai fazer? Nós descobrimos muita coisa sobre a vontade de Deus no vídeo de hoje. Muita gente discorda de boa parte do que está no texto bíblico. E isso implica em decidir de que lado você está. Você está do lado de Deus, que vai fazer do jeito que Ele quer, ou você vai agir como o mundo e se rebelar contra a vontade de Deus? Já preparou que a frase toda explica a mesma coisa? Se rebelaram contra a vontade de Deus. Se rebelar contra a vontade de Deus é estar insatisfeito com o que ele quis fazer e ser contrário e crítico àquilo que ele quis fazer. Eu espero que você não seja desse povo, que esse povo não vai entrar no céu. Lá em João, capítulo 15, Jesus ele ensina uma coisa que é fundamental para a gente. E eu trouxe o texto da Bíblia King James aqui. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha Jesus falando sobre isso. Vós sois meus amigos se encaixarem dentro da minha vontade, tá? O inverso não acontece. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamados amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quem nós somos?
Amigos ou inimigos de Jesus? Olha aí. Cara, isso aí é determinante na nossa vida. Daqui pra frente, a história vai mostrar cada vez mais a soberania de Deus agindo nas pessoas. E é importante que você tenha tomado essa decisão, de que lado você está na história da redenção. Porque eu posso garantir pra você, o lado que está contrário à vontade de Deus não vai passar a vida eterna com Deus. Isso é uma determinação dele, não é minha opinião, é o que ele quis fazer. E aí, como desafio da semana, eu escrevi o seguinte texto. Esta semana é determinante para o nosso crescimento espiritual. Precisamos nos encontrar na história da redenção. Quem você tem sido? Isaac ou Abraão e Abraão ou Rebeca e Sara? Quanto você tem negado da vontade de Deus? Está pronto para as consequências ou as bênçãos dessa vida de negação ou dessa vida de busca pela vontade de Deus? Afinal de contas, ao final desse vídeo, você tem que ter decidido de que lado você está. Pensa nisso durante a semana. Vai orando para Deus te ajudar. Faça como Calvino falou aqui, né? Busque a Deus para que Ele acalme o seu coração e para que você se encaixe na vontade dele. Realmente, muita coisa que você vai aprender daqui para frente não vai ser tão fácil de ser aceito. Mas, tudo reflete a vontade de Deus. E independente do nível de maturidade que nós temos, nós precisamos escolher estar do lado da sua vontade. Porque o outro lado, ele simplesmente não vai vencer, tá bom? Para a semana que vem, eu quero ler com vocês Gênesis 27 até 28, versículo 22. Os 2 capítulos. Nós vamos ver Isaac abençoando Jacó. Vamos ver Jacó sofrendo por ter enganado o seu pai. E Jacó vai ter um sonho também em Betel, o famoso sonho de Jacó. A gente vai entender exatamente o sonho de Jacó, né? E disso vai vir o nosso tema da próxima semana. Caramba, passamos aqui 40 minutos. Você que pensa que passamos 40 minutos, hein? Eu estou nesse vídeo há 1h30. Porque eu gravei meia hora e vi que estava muito longo, deletei o vídeo e comecei de novo. Você está vendo 40 minutos e eu estou aqui desde as 9 horas da manhã. Agora é 1h da tarde, 1h18, ó. 1h18 da tarde. Eu fiz tudo isso porque eu quero que mais pessoas entendam teologia. Fiz tudo isso porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Agora, para você fazer a mesma coisa, você só precisa pegar o link desse vídeo e mandar para outra pessoa. É muito mais fácil, né? Eu espero que você aproveite essa facilidade, compartilhe esse conhecimento e que Deus nos abençoe. Tem muita coisa para ser feito ainda e se vamos fazer em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Espero vocês a próxima semana aqui. Tchau.